Meu nome é Cássio Politi, o papo aqui é sobre podcast e hoje eu quero desfazer uma confusão muito comum na cabeça, especialmente de iniciantes. Eu naturalmente converso muito com pessoas que fazem podcasts, né? E a conversa sempre vai para aquele lado, onde é que se hospeda e distribui os seus podcasts? E uma resposta que muitas vezes as pessoas dão é a seguinte: meu podcast está no Spotify. E não era essa a resposta que eu esperava ouvir, e essa é uma confusão muito comum que as pessoas fazem, viu? Em tese, o Spotify não hospeda, não armazena nem um segundo de podcast. Bom, para ser didático, deixa eu desenhar aí na tela, ó. É assim, primeiro você grava o seu podcast num arquivo de áudio, por exemplo, um MP3, tá? Daí você precisa subir esse arquivo para a internet. E para isso você precisa de um serviço de hospedagem e distribuição. Tem vários, como o Anchor, que é gratuito, e outros serviços pagos, tipo Spreaker, Podbean, Buzzsprout. Eu vou deixar uma lista deles na descrição aqui do vídeo. Esses programas, que não são caros, custam menos de $10, vão gerar um feed de RSS. E esse feed, que é tipo um endereço que começa com HTTP, vai lá e distribui o seu podcast entre os agregadores, que são como o Google Podcasts, o Deezer e outros agregadores. O próprio Spotify é um deles. Em tese, você precisa então pegar esse feed RSS, que é um endereço, como eu disse, começa com HTTP, ir lá em cada um dos agregadores e cadastrar o seu podcast para o ouvinte conseguir encontrar podcast lá, tá? Mas aí eu tenho uma boa notícia para você. Dependendo do serviço que você usa para hospedar e distribuir o seu podcast, você pode fazer isso de forma automática, tá? Com um botão ali que faz isso. Deixa eu mostrar um podcast que eu tenho hospedado no Spreaker, como é que isso funciona lá, tá? Você já tem ali os próprios botões de conexão, tá? Via Spreaker do podcast com os seus agregadores, tá? Então veja que você pode fazer isso nos principais agregadores com um clique apenas, tá bom? Você entendeu então a lógica dos podcasts? O Spotify, o Apple Podcasts, o Google Podcasts, o Deezer e os outros agregadores, eles apenas dão acesso ao ouvinte para ele ouvir o arquivo que você gravou de MP3 ou baixar esse arquivo, né? Eles não armazenam os arquivos, tá? É uma lógica que está muito presente aí em outras empresas com as quais a gente lida no dia a dia, né? Se você pensar bem, o iFood, que é uma das principais empresas de alimentação hoje, não produz um sanduíche, né? O Airbnb, uma das principais empresas de hospedagem, não tem 1 metro quadrado de hotel nem de apartamento e provê, né, hospedagem para todo mundo no mundo inteiro. Mesma coisa, aqui no Brasil, o Mercado Livre, né, faz entregas para todo mundo e ele próprio, né, não vende uma mercadoria. E mal comparando é a mesma coisa, tá? O Spotify, ele não armazena um podcast, mas ele dá acesso às pessoas aos podcasts. Então, resumindo a ópera, é isso. Quando você produz um podcast, você não vai armazenar o seu podcast dentro do Spotify, ou do Apple Podcasts, ou do Google Podcasts, ou do Deezer, ou dos outros. Você vai ter um serviço desses, que eu listei e deixo a lista aqui na descrição do vídeo de hoje, mas para que eles, via RSS, sejam distribuídos nesses agregadores. É isso, então, vou deixar alguns links aqui para você. Um para você se inscrever no canal, outro para você assistir a um vídeo em que eu falo de duração ideal de podcast. É isso aí, valeu, até a próxima!